Meu nome é Raquel, simplesmente Raquel, com um emprego focado em números e em garantir que as contas fechem corretamente. Passo a maior parte dos dias debruçada sobre orçamentos, mas isso não me impede de sonhar com algo além de débitos e créditos. Há alguns anos, me envolvi com Afonso Starr, um homem de puro impulso e sem freios, que administra o negócio da família como se estivesse pilotando um carro de corrida. Ele está sempre a todo vapor. A empresa é o xodó de sua mãe, Elizabeth, construída por ela tijolo por tijolo, quase como um terceiro filho, depois de Afonso e do cachorro. Desde que entrei na cena, tornei-me o braço direito de Afonso. Desde os momentos em que as contas não batiam até transformar cada centavo em reais, sempre estive ao seu lado. Ele é um cara legal, com uma cabeça boa sobre os ombros, sempre atento ao que digo sobre as contas da empresa. Liz, assim chama Elizabeth quando não estamos cara a cara, é dura na queda. Se quisesse, poderia fazer descascar tinta com seu olhar. Não acho que ela tenha me amado algum dia, mas consegui conquistar um pequeno espaço de respeito com ela. Ela diz que, enquanto Afonso estiver feliz e o dinheiro estiver correto, tudo está bem. Agora, falando dos eventos mais recentes, eu tinha acabado de me aproximar da minha mesa e estava mergulhando nos livros quando Afonso entrou como um furacão, como se tivesse flagrado alguém roubando seu carro. Ele invadiu meu pequeno mundo de números, jogou o casaco na cadeira e declarou guerra sem sequer dizer um oi. Raquel, temos um problema, e é grande. Sua voz era como um trovão. O que houve? Perguntei sem me abalar. Esses malditos auditores estão me pressionando, ele resmungou, folheando um maço de papéis como se tivessem ofendido pessoalmente. Peça para eles tirarem uma senha, brinquei. Não ia deixar eles, ou Afonso, estragarem uma quinta-feira perfeita. Ele esboçou um sorriso. Então, quem vai enfrentar a música? Você? Eles estavam vasculhando o último negócio de Elizabeth como se exalasse um odor ruim. Suspirei. Então, lhes daremos rosas para cheirar. Onde está o fogo? Me aponte que eu resolvo. Ele relaxou um pouco e desabou na cadeira à minha frente. Eu sabia como funcionava. Afonso enfrentava o calor e eu encontrava a saída. Era uma dança à qual já estávamos acostumados. Você pode revisar tudo para mim, Raquel. Seus olhos pediam educadamente, mas o tom era de ordem. Claro, chefe, disse eu, estalando os dedos. Mergulharei nos documentos e farei com que esses auditores comam na sua mão. Ele saiu, e eu fiquei sozinha novamente, com os fantasmas dos números ainda por domar. Eles nunca me assustaram, só me preocupavam quando não batiam, porque esses raros momentos indicavam problemas. Era um desafio lançado, então eu aceitei. Os números reais do negócio estavam seguros no meu disco rígido, só precisava provar que o negócio de Liz estava limpo, por Afonso, pela empresa e, inferno, pela minha própria paz de espírito. Então me ajeitei, os óculos na ponta do nariz, pronta para travar uma guerra com planilhas e extratos bancários. Seria uma longa noite, e a cafeteira seria minha única aliada. Afonso contratou uma nova secretária, uma verdadeira beleza, mas que não era muito forte em questões intelectuais. Sua rotina de mesa era um caos. Sua ideia de arquivo era empilhar papéis até suficiente para bloquear o tédio ou qualquer trabalho real. Não podia negar, ela tinha presença, parecia um anúncio ambulante de beleza. No jantar na casa de Elizabeth, era um encontro pequeno, apenas Afonso, Elizabeth e eu. O tilintar dos talheres se misturava com o zumbido monótono do forno ao fundo enquanto nos sentávamos para comer. Você poderia encontrar alguém mais capaz, disse eu, empurrando uma ervilha com o garfo. Afonso me lançou um olhar, seu sorriso era plano como refrigerante sem gás. Ciumenta, Raquel. Da aparência da Samantha? Seu tom tinha um toque de desafio. Minha face esquentou rapidamente, mas não de vergonha. Eu era feita de material mais resistente. É sobre profissionalismo, Afonso, não sobre os atributos dela, retruquei. Foi quando Elizabeth interveio, sua voz sempre imponente. É isso mesmo, Afonso. E respeite sua esposa, isso é inegociável. Elizabeth era a moda antiga, uma magnólia de aço, elegância com um núcleo de ferro. Afonso se remexeu na cadeira, desconfortável, mas sabendo melhor do que contrariar Elizabeth. Não quis ofender, Raquel. Samantha apenas atrai os clientes com seu charme. Charme, eu zombei.
É assim que chamamos agora. Dei uma mordida na minha comida, sentindo mais minha irritação do que as ervas no frango. Então, houve uma batida na porta. Era Samantha, a secretária, vestida como se estivesse disputando uma vaga em capa de revista, não em um jantar familiar. Desculpe, sei que é inesperado, começou ela, toda cílios e batom. Afonso, você esqueceu seu telefone no escritório. Ela entregou o aparelho a ele, seus dedos roçando os dele como se entregassem uma promessa secreta. Afonso pegou o telefone com um agradecimento murmurado, seus olhos saltando entre mim e Elizabeth. Samantha, aparentemente satisfeita com a perturbação que causou, saiu da sala balançando, como a rainha do caos que era, deixando um rastro de perfume caro e confusão. Depois que a porta se fechou atrás dela, a voz de Elizabeth cortou o silêncio. Essa garota pode muito bem ser um problema embrulhado em tecidos de grife. Só pude concordar, minha mandíbula apertada o suficiente para transformar carvão em diamante. O resto do jantar passou em uma calmaria estranha antes da tempestade. Afonso tentou direcionar a conversa para águas mais seguras, mas era como colocar um band-aid em uma rachadura na barragem. Os meses passaram e eu sentia o clima no escritório esquentar como se o termostato estivesse alguns graus acima, mas não era o termostato, era tudo mais. O jeito que Samantha entrava todas as manhãs, você pensaria que ela era dona do lugar. Hoje, é um vestido apertado que grita a hora do coquetel, não a 9 às 5. Roupa para o escritório, não para a ópera, Samantha, resmungo enquanto ela passa pela minha mesa. Ela para, gira sobre o salto e sorri com escárnio. Bem, nem todos precisam esconder a figura, Raquel, suas palavras me golpeam como um soco no estômago. Ela sabe que tem curvas que causam tumulto e não se importa em mostrá-las, especialmente não ao redor de Afonso. Volto para minha tela, esperando que minhas bochechas não estejam muito vermelhas. Sinto os olhos em mim, os cochichos que se infiltram sob minha pele como carrapatos, saboreando o drama pedaço por pedaço suculento. Vejo Samantha se inclinando sobre a mesa de Afonso, rindo alto demais de algo definitivamente não engraçado. Afonso está adorando, o idiota. Há um sorriso em seu rosto que me faz querer apagá-lo. Ouço-os fazendo planos para sair juntos, suas vozes uma mistura de excitação e tons abafados. Os cochichos ao meu redor crescem, os passeios compartilhados para a casa que costumávamos desfrutar, conversando sobre bobagens. Ou às vezes em um silêncio desconfortável. Agora, é só Samantha o tempo todo. O almoço se tornou um ato solitário. Pego meu sanduíche e me sento na mesa do canto, fingindo não notar o abismo que se formou desde que Samantha chegou. Parece que estou sentada em terra de ninguém, enquanto todos os outros estão na mesa dos populares. Mais tarde, confrontei Afonso na copa enquanto ele tomava café, parecendo relaxado demais. Então, essa história com a Samantha, o que é isso? Perguntei, tentando parecer casual. Ah, Raquel, não é nada. Somos apenas colegas, Afonso respondeu com um encolher de ombros supostamente convincente. Amigos não se olham desse jeito, Afonso, insisti, cruzando os braços. Você não está enganando ninguém. Há sussurros, Afonso. Ele riu, um som áspero que raspava minha paciência. Ah, por favor, sempre tem fofoca no escritório. Desenvolva uma pele mais grossa. Deixei a copa, deixando Afonso com seu suposto conselho e sua arrogância. As palavras ecoavam na minha cabeça. Desenvolva uma pele mais grossa. Certo, porque isso resolve tudo. Um dia, entrei no escritório de Afonso para pegar documentos e o que vi foi como um golpe no peito. Lá estavam eles, Afonso e Samantha se abraçando, o braço dele em volta da cintura dela como se ela fosse algum tipo de prêmio que ele ganhou. Afonso gaguejou, parecendo ter visto um fantasma, enquanto Samantha exibia um sorriso debochado, como se tivesse me superado. Realmente, Afonso, disse, minha voz cortando o silêncio como uma faca. É isso que está acontecendo? O rosto de Afonso estava pingando de suor, a gola da camisa encharcada. Não é o que parece, ele disse, sua voz trêmula, como se tentasse se convencer mais do que a mim. Samantha, ainda parada lá com aquele sorriso irritante, diz, calma, é só um abraço. Só um abraço, eu retruquei. E eu suponho que você simplesmente caiu nos braços dele, certo? Afonso tentou intervir, com as mãos levantadas como se tentasse parar uma bala. Escuta, nós só estávamos.
Virei nos calcanhares, não querendo mostrar a eles o quanto aquilo doía. Pude ouvir ele atrás de mim, seus passos no carpete caro do escritório. Espera, vamos conversar sobre isso, por favor. Só parei quando cheguei ao meu escritório, trancando a porta com um clique que soou como uma finalidade. Encostei-me à porta, a madeira sólida nas minhas costas parecendo a única coisa estável naquele momento. Não queria que todo lugar ouvisse o drama. Mantive minha voz uniforme, quase fria. Afonso, o que você quer de mim? Ficar aqui e aceitar isso? Escute, ele começou, sussurrando pela fresta onde a porta encontrava a moldura. É um mal-entendido, só isso. Eu ri daquela desculpa fraca. Mal-entendido? Falei mais alto agora. Eu sei o que vi. Pude ver sua sombra se movendo para frente e para trás sob a porta. Ele estava andando de um lado para o outro, um homem morto andando. Pude ouvi-lo murmurando, tentando juntar as palavras certas, como se elas funcionassem como algum tipo de feitiço mágico. Sentei-me à minha mesa, o metal frio contra meus dedos enquanto pensava sobre todas as mentiras, todas as noites tardias. Eu tinha sido tola por acreditar que era tudo por trabalho. Um nó se apertava no meu estômago, tudo estava claro agora. Eu não ia ficar por ali para ser feita de tola. Depois de um tempo, o andar parou e a sombra sob minha porta desapareceu. Não seria mais interrompida. Eu não precisava de uma explicação, nenhuma seria boa o suficiente, e com certeza não precisava do moinho de rumores do escritório girando histórias sobre minha vida pessoal. O resto do dia foi apenas um borrão. Papéis, telefonemas, o clique dos teclados, tudo se misturando em uma cacofonia sem sentido. O verdadeiro barulho estava na minha cabeça. Afonso perguntou, com uma borda zombeteira em sua voz, mas por baixo dela havia surpresa, talvez até decepção. Então é isso? Respondi secamente, cada palavra permeada pelo gelo que havia se instalado em meu peito. Certo então, ele disse, virando-se e saindo, levando não mais do que uma mala e deixando um turbilhão de promessas quebradas para trás. Fiquei imóvel, o fantasma de nossa história de amor murchando no crepúsculo que se acumulava. Então, alcancei o telefone, minhas mãos firmes enquanto discava o número de Elizabeth. É a Raquel. Preciso de ajuda. Conversamos sobre muitas coisas e, quando ela desligou, eu sabia o que precisava fazer a seguir. O silêncio parecia diferente agora, era a quietude de uma linha de partida, o silêncio antes da tempestade. Com um propósito renovado, comecei a juntar as coisas de Afonso, enfiando-as em sacolas com uma ferocidade que era assustadora, mas adequada. Cada peça de tecido era um testemunho de uma mentira que eu havia vivido, uma ilusão que eu havia acalentado. Não mais. Ele me chamou de sem graça, disse que eu não era excitante, mas enquanto eu olhava ao redor para a vida que eu estava prestes a desmontar, um lampejo de algo selvagem torcia em meu estômago. Eu nunca tinha sido sem graça, apenas estava fora de lugar. Agora, lá estava eu, malas prontas com os restos de um casamento defunto, de pé à luz diminuta da minha sala de estar. E sabe de uma coisa? Havia algo excitante no vazio, algo emocionante sobre o vasto desconhecido que se estendia diante de mim. A manhã estava na alvorada, e o ar no escritório ainda estava parado. Abri a porta do lugar onde passei incontáveis horas analisando números e mordendo a língua. Não hoje. Hoje, os papéis debaixo do meu braço pareciam os pesos mais pesados, mas eles tornavam meus passos mais leves. Encontrei Samantha relaxando atrás de sua mesa, suas unhas clicando em seu telefone como um gato mimado afiando suas garras. Demorou, hein? Ela zombou sem olhar para cima. Pensei que teria que enviar uma equipe de busca ou um aviso de demissão. Ignorando-a, caminhei direto para o escritório de Afonso, a porta aberta. Ele estava lá, parecendo o rei dos desajeitados, com os pés em cima da mesa que mal merecia sentar atrás. Raquel, o que você quer? Afonso rosnou, lutando para sentar-se direito. Eu joguei os papéis em sua mesa. Seu mundo está prestes a desmoronar, Afonso, disse eu, mantendo minha voz firme. Ele pegou um monte com uma mão trêmula. O que é isso? Sua voz tinha aquele guincho agudo que eu reconhecia quando ele estava preocupado. Seu bilhete de saída. Tenha um bom vermelho, disse eu, friamente. Samantha entrou, o clique de seus saltos um lembrete irritante de sua presença. Sobre o que ela está falando agora?
Afonso folheava os arquivos, seu rosto perdendo a cor. São falsos, ele conseguiu dizer, mas sua voz havia perdido a firmeza. Não são falsos, Afonso, eu rebati. Acontece que sua querida Samantha é corrupta. Dê uma olhada nos relatórios de despesas. Ela estava desviando dinheiro, registrando como suas despesas de representação. Quem diria que material de escritório poderia ser tão luxuoso? Isso é calúnia. A voz de Samantha era aguda o suficiente para estilhaçar vidro. E foi então que Elizabeth entrou, seus passos silenciosos, mas sua presença enchendo a sala como uma nuvem de tempestade. Chega, ela entonou, e sua única palavra cortou nossa discussão como uma foice. Afonso se virou para ela, choramingando. Mãe, ela está mentindo, diga ela, Samantha. Elizabeth não vacilou. Você está dispensado, Afonso, sua voz era final, o tipo que fecha portas e encerra discussões. Afonso afundou em sua cadeira, seu rosto pálido. Mãe, por favor, eu sou seu filho, você não pode. Eu posso e já fiz, Elizabeth permaneceu inabalável. Parecia que a sala toda prendia a respiração, até Samantha. E então ela riu, um som que poderia azedar o leite. Acho que o show acabou, Afonso, ela zombou, jogando os papéis em sua mesa como se fossem lixo. Hora de te contar um segredo, queridinho. Não estou grávida. E eu, te amar. Por favor. Afonso parecia ter sido esbofeteado com um peixe molhado. Você disse, você prometeu. Bem, isso foi antes de sua mamãe aqui te demitir, Samantha zombou. Encare isso, você era apenas um degrau, Afonso, e agora mais como um seixo. Chega, Samantha, interrompi, farta de sua voz. Seus olhos se fixaram em mim, e o sarcasmo se intensificou. Olha só, a Raquel, a salvadora. Você acha que é especial? Sua risada era cruel. Você é tão patética quanto ele. Só a Raquel poderia amar um perdedor como o Afonso. A sala estava carregada com traição, choque e um vislumbre de vitória, a minha. Engraçado como as mesas viraram, só que hoje a última risada era minha. Samantha tentou sair, mas foi interrompida por Elizabeth. Devolva o dinheiro, ela exigiu, em um tom que gelou meu sangue. Elizabeth, eu juro que vou pagar, Samantha gaguejou, encostada na parede, as mãos tremendo. Posso conseguir um empréstimo ou algo assim. Empréstimo ou algo assim? Elizabeth bufou, seus olhos como fendas gélidas. É melhor que consiga, ou vai descobrir o quão ruim as coisas podem ficar. Ok, eu entendi. Errei feio, Samantha balbuciava, evitando o olhar frio de Elizabeth. Afonso se mexia na poltrona, o rangido do couro quebrando o silêncio áspero. Ele passou a mão pelo cabelo e soltou um suspiro rouco. Sam, eu não quero que você... Ele começou. Cala a boca, Afonso, estalei do outro lado da sala. Era difícil vê-lo, um homem adulto, quase chorando por causa de sua própria bagunça. Você falou demais, Elizabeth girou nos calcanhares, apontando um dedo severo para Afonso. Você é tão culpado quanto, dando a ela acesso aos fundos como se fosse dinheiro de brincadeira. Eu confiava nela, a voz de Afonso trincou. Confiança, Elizabeth riu, curta e zombeteira. Confiança se ganha, não se distribui como doce, seu tolo. Eu não queria roubar, mas me envolvi demais, Samantha engasgou, os olhos nervosamente desviando. Fiquei quieta, encostada no batente da porta com os braços cruzados. Elizabeth não precisava de apoio para lidar com isso, ela era tempestade o suficiente por conta própria. Samantha desabou, derrotada. Vou resolver isso, só preciso de tempo, ela disse, sua voz minguando para um sussurro frágil. O olhar de Elizabeth amoleceu apenas um pouco. É melhor resolver, porque, se você acha que isso é ruim, a prisão vai te devorar viva. À medida que Samantha saía apressada, um emaranhado de culpa e medo, Afonso afundou na cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Elizabeth virou-lhe as costas, ela não tinha consolo para oferecer. O silêncio se instalou na sala depois da tempestade, pesado com o peso das consequências. Os murmúrios de desculpas de Afonso pairavam no ar, tão ignorados quanto um trovão distante. Todos sabíamos o tamanho do buraco em que estávamos e era hora de começar a nos livrar dele.
A papelada era um pesadelo, uma selva de legalidades e assinaturas que pareciam nunca ter fim. Entre assinar o fim do meu casamento e dissolver meus laços profissionais, Elizabeth soltou a bomba. Fique, Raquel. Ajude a administrar esta empresa, disse ela, tão casualmente que você poderia pensar que ela estava me pedindo para passar o sal. Olhei para ela, incrédula. Você está falando sério? Respondi, minha voz carregada de surpresa crua. Você viu o que aconteceu aqui. Você viu os destroços. Ela se recostou na cadeira, os olhos insondáveis como sempre. Eu sei, ela admitiu, mas podemos virar isso. Você é a melhor e eu posso lhe dar com um conselho. Pense nisso. Queria rir, porque a ideia era ridícula, mas lá estava eu, realmente ponderando. Virar esse lugar não era um trabalho para uma só pessoa e, inferno, eu conheci este lugar maldito melhor do que ninguém. Travei olhos com Elizabeth tempo suficiente para deixar a gravidade da situação afundar. Você não pode estar falando sério, eu finalmente disse, mas minha voz não tinha convicção. A verdade era que algo em mim prosperava com desafios em provar que as pessoas estavam erradas. Tão séria quanto um infarto, ela retrucou, sem um pingo de brincadeira em seu olhar. Junte-se a mim. O que mais você vai fazer? Voltar para o Afonso, que está rastejando aos seus pés? Balancei a cabeça, desprezando a ideia. De jeito nenhum eu volto para aquilo. Visões do rosto de Afonso, com olhos de cachorro pidão e orgulho ferido, vieram à mente. Ele que espere até o inferno congelar, pelo que me importa. Elizabeth sorriu. Essa é minha garota. Não era um termo de carinho, de maneira alguma, neste jogo, era o chamado de uma leoa para outra, reconhecendo a caçada que se aproximava. Então, fiquei. Juntas, arregaçamos as mangas e lutamos contra a bagunça dia após dia. Navegamos através da tempestade de merda, a vontade de ferro dela e minha determinação implacável combinando-se em uma força formidável. Afonso se tornou um fantasma, vagando pelas bordas da minha nova vida. Às vezes eu via um vislumbre dele, uma sombra do homem que perdeu seu jogo. Uma parte de mim poderia sentir um pingo de simpatia, mas eu tinha uma empresa para ressuscitar. Elizabeth e eu tivemos um último confronto com o conselho. Os velhos não sabiam o que os atingiu. Entramos naquela sala, relatórios em mãos, afiados como facas. Lembro-me do chefe do conselho, um tal de Silvio, tentando nos minar com um comentário. Vocês têm certeza que querem continuar brincando nas grandes ligas? Ele riu, uma risada ofegante ecoando. Elizabeth lhe lançou um olhar que poderia azedar o leite. Brincando, Silvio? Nós reescrevemos o maldito manual. Agora sente-se, cale-se e observe como se faz. Expusemos nossa estratégia, delineamos nossos sucessos até a data e projetamos o futuro com tanta precisão que até Silvio não encontrou brecha para seus comentários mordazes. Saindo de lá, não pude evitar sentir um fogo selvagem de triunfo rugindo em minhas veias. Tínhamos conquistado, e a escalada foi brutal, mas caramba, a vista do topo era algo mais. Quanto à redenção, essa é uma estrada longa, melhor percorrida sozinha. Afonso teria que encontrar seu próprio caminho, pois, enquanto o sol se punha na velha empresa e nascia na nova, eu havia encontrado o meu, ao lado de uma aliada que ninguém, nem mesmo eu, teria esperado.